O Atlético tem uma projeção de 60 pontos para chegar à Libertadores. Vamos lá então, o Galo tem hoje 31 pontos. Tem que fazer então mais 29 pontos para chegar aos 60. 29 pontos são 9 vitórias, 2 empates. Se faz 10 vitórias, já resolve, chega a 30 pontos. Mas vamos lá, são 9 jogos como mandante. Então o Galo, ele vai ter mais jogos como mandante do que visitante. Então vai ter que usar o fator casa. Se a gente colocar 9 jogos como mandante, tem ainda o América, que é um jogo que o Galo é visitante, mas o jogo é em BH. Vai ser no Independência. Não tem que viajar, o Galo é acostumado ao Horto também. Então, somando, são 10 jogos em Belo Horizonte até o fim do campeonato. E são 7 partidas fora de casa. Se a gente contar essa do América, são 6 mesmo distante de Belo Horizonte. Então o Galo tem esse fator favorável de mais jogos em casa no campeonato. Agora tem um detalhe. Eu falei, aí tem que fazer 9 vitórias, Álvaro. O time conseguiu até agora 8. Em 22 rodadas, o Galo conseguiu 8 vitórias. Nas últimas 16, ele precisa de 9 ou quem sabe 10 para garantir esses 60 pontos que internamente acredita-se que com 60 pontos o Galo pode conseguir essa vaga à Copa Libertadores da América. Só que aí tem um detalhe que é interessante, Panzi. Desses jogos que o Atlético tem em casa, agora é na Arena MRV. O Atlético tem 9 partidas na Arena MRV, entre elas o clássico contra o Cruzeiro. E uma dificílima, que é a próxima contra o Botafogo. E pode se apegar a isso, Álvaro, e pode e deve, né? Tratar a Arena MRV como um reforço, já que o Atlético não se reforçou na última janela que tivemos. Agora, é o que eu venho dizendo, a Arena MRV está aí, é um caldeirão, é novidade, o torcedor vai comparecer em quase todos os jogos, porque é novidade para todo mundo, mas estádio não chuta bola, estádio não corta cruzamento. É o time que tem que se entregar em campo, o time que tem que jogar bem para começar a fazer valer o fator mando de campo. E aí só depende dos atletas em campo, claro, da comissão técnica também. E o Atlético tem um bom elenco para fazer um retorno. Abri a grande resenha falando do Atlético e logo na manchete eu falei que ainda não foi definido quem será o substituto do Hulk. É isso mesmo, ô Rezende? Boa noite. Um abraço para você, Damião, um abraço a todos. É verdade, né? Por enquanto não está a definição, até porque o Filipão tem tempo, né? Ele não precisa acelerar o processo. O Galo vai ter mais uma semana aí, essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tem time que vai jogar quarta-feira. O Galo joga só sábado. Então o Galo vai ter mais tempo que os demais para se preparar antes dessa partida. O Hulk está suspenso, o Gemerson também, então, principalmente no ataque, fica aí o Felipão tendo tempo, se ele quiser testar mais de um, né? Se ele quiser durante a semana, hoje eu vou testar o Allan Kardec, amanhã vai com Vargas, no outro dia, se quiser, vai com Zaratio. São opções que ele tem aí para essa função no ataque. E ele vai ter, portanto, esse período, ele até falou que num outro período de semana cheia que teve, testou o Atlético com 3 zagueiros, ele não utilizou ainda o Atlético desta forma, né, com 3 zagueiros, mas é um período que o treinador pode, né, o que não é muito comum no futebol brasileiro, um período desse, né, de uma semana sem jogo, agora foram 2, né, pro Galo, porque só vai jogar no sábado que vem na Arena MRV. E aí o Felipão tá só aguardando mesmo o Paulinho e nós também aguardando qual que é o posicionamento da seleção brasileira olímpica. Porque o Leonardo Baran tá acompanhando tudo de perto lá pela Itatiaia, mas o amistoso foi cancelado, Álvaro, de amanhã, por conta do terremoto que aconteceu lá. Muita gente morreu no país, né? Não na cidade onde o Brasil está, mas no país, então ficou sem clima pro amistoso. Agora tem que ver, porque a seleção brasileira tinha um voo fretado na terça-feira. Como que vai fazer? Vai conseguir antecipar esse voo? A gente está no aguardo porque o Atlético inicialmente, tendo o amistoso amanhã, esperava a chegada do Paulinho aqui na terça-feira. Se mudar alguma coisa, pode ser até melhor, né? Já que não tem amistoso, se a seleção antecipar, por exemplo, a vinda para o Brasil, ele vai chegar ainda antes
tempo para melhorar aí pro Filipão, porque ele vai ter o jogador à sua disposição aí mais cedo. Ô Ale, primeiro sobre a seleção olímpica, tem que antecipar o voo, podendo antecipar, claro, né? Antecipar o voo e voltar logo, não tem necessidade de ficar lá e, obviamente, não poderia acontecer o jogo para quem teve a iniciativa de cancelar. É isso que tinha que acontecer. Ninguém esperava de fazer um jogo festivo no lugar onde acabou de ter um terremoto. Não. O país tem outras prioridades, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que se possível, né? Porque tem uma logística aí que o Claudião já explicou. Se possível, o melhor para todo mundo é que os jogadores retornem, né? Para os seus clubes, para seguirem a sua vida, já que não vai ter o jogo. Eu acho que o quanto antes eles tiverem cada um no seu time é melhor, né? Menos mal que eles já fizeram um jogo, né, Nath? Porque você também viajar, atravessar o continente para não jogar e depois ter que voltar é difícil, né? Para além da questão da logística, do cansaço de você fazer uma viagem sem utilidade, tem a perda da experiência também, né? Que é importante para essa seleção pré-olímpica. Já pensando nos Jogos de Paris 2024, não são muitas datas em que se consegue reunir os atletas para treinar com Ramon Menezes, enfim, para ganhar também mais conjunto, mais entrosamento. Então, que bom que conseguiram fazer ao menos um jogo, tiveram um período de treino juntos, porque essa experiência é muito importante. Quando a gente fala de trabalho em seleção, essa falta de sequência do trabalho constante é sempre algo que pesa contra, né? O tempo é mais curto. E tem uma outra experiência que eles tiveram que ninguém quer ter, mas raramente você vai passar por isso, né? Estar no país onde tem um terremoto, a quilômetros, claro, né, de Marrakech, onde está a seleção brasileira. Mas é tão perto, é um longe que fica tão perto que tremeu onde está a seleção brasileira. 500 quilômetros e tremeu. Tremeu, a turma teve que descer dos quartos, ficou ali na área da piscina do hotel, né? Porque no terra você fica mais seguro, né? O cara vai contar isso aí pro resto da vida. Agora tem um detalhe. O amistoso ele esqueceria. Isso. O amistoso, ele daqui Mas essa viagem 10 anos, não esquece. Daqui 10 anos ele esqueceria o amistoso que fez no Marrocos com a seleção pré-olímpica. Agora, o fato, ele nunca mais esquece. Então, um detalhe aí, Álvaro, que pro Paulinho foi muito bom. Pro Atlético também, o jogador se valoriza. Agora, ele não tem idade olímpica. Eu até agora tô tentando entender, porque o ano que vem ele não pode disputar a Olimpíada, não. Ele não tem idade ano que vem. Ele pode disputar o Pan-Americano no final desse ano. Mas o Pan-Americano não é data FIFA. Se o Atlético não quiser, não libera o Paulinho. E vai ser uma reta final de Campeonato Brasileiro. Isso que eu ia falar. Não vai liberar. Vai, Ale? Não, acho que... Não vai. Até porque o Pan-Americano é de um outro nível, né? E eu acho que nem tem necessidade. Eu acho que, já que ele não tá no projeto olímpico, tudo bem, você levou agora para passar uma experiência e tal. É um cara que já tem conquistas com a seleção olímpica e tudo, mas eu acho que não tem sentido você deixar o clube aqui que paga o jogador numa reta decisiva aí de Campeonato Brasileiro para ir jogar uma competição que, na verdade, vai preparar para a principal, e ele não vai estar na principal. E nesse caso, o retorno aconteceria em voo fretado na terça-feira. Em princípio, seria isso. Como cancelou o jogo, existe a possibilidade da CBF antecipar para amanhã, segunda-feira. Nós estamos aguardando aí posicionamento, né? Qual vai ser essa logística da seleção brasileira. A princípio, o Paulinho deveria treinar a partir de quarta. Se ele chegar amanhã, possivelmente pode treinar na terça. Aí vamos ver. O Atlético tem a reapresentação nessa segunda-feira cedo e já começa a preparação aí para esse jogo. De qualquer forma, Álvaro, mesmo que se não altere a programação de voo, ele chega com tempo ainda, porque o jogo é sábado. Se ele treina quinta e sexta, já estaria bom, né? Já tava um ritmo lá, jogou. Agora, seria o melhor possível, principalmente pro Filipão, para poder testar, até porque não tem o Hulk, né? Então, para saber como que vai ali no treino funcionar essa dupla, ele mais um, né? O Paulinho e quem for escolhido do técnico do Atlético para esse jogo contra o Botafogo. Agora, um detalhe, né? Eu falava na manchete, Álvaro, o Galo já perdeu o Botafogo, né? O jogo de ida. E aquele jogo foi, inclusive, um dos piores do Atlético. O Galo jogou muito mal, né, Ali? Agora, o Galo perdeu também pro Vasco 2 vezes, pro Flamengo. E pro Fluminense, foi na estreia do Filipão, volta redonda, empate. Então, o Galo não conseguiu ganhar de nenhum carioca até aqui no Campeonato Brasileiro. E a gente já tá falando aí de 2 jogos contra o Vasco, mais 3, né? Botafogo, Fluminense e Flamengo. Em 5 jogos, o Galo empatou 1 e perdeu os outros 4. Então, cariocas estão com uma pedra no sapato aí. O Galo tem que começar a virar esse jogo contra o líder Botafogo. E é aí que eu ia falar. Aí, na hora de virar essa chave, aparece o líder do campeonato na frente dele. Mas em Belo Horizonte. O Atlético tem que fazer o mando de campo
principalmente o fato de ser a arena. Quando eu falo mando de campo, é a Arena MRV. Por quê? Porque antes, quando ele jogava com mando de campo no Mineirão, ele já pressionava os seus adversários. Os clubes não vêm a Belo Horizonte para jogar contra o Atlético no Mineirão tranquilamente, achando que vai vencer e como vai vencer. Não é assim. E agora na Arena MRV, os caras têm que pegar o avião para vir para Belo Horizonte já pensando. Meu Deus do céu, não tem como transferir esse negócio para um outro lugar, não. Existe possibilidade, os caras têm que vir com esse ânimo, sabe? O Atlético tem que conseguir passar isso. A torcida depende do time. Agora o time também depende da torcida. Se os dois se unirem, conseguirem fazer contra o Botafogo uma pressão e vencer o jogo contra o Botafogo, os outros jogos que o Atlético terá na Arena, eu acredito que ele vai conseguir psicologicamente mexer com os jogadores adversários. E ainda com os cariocas, eu citei aqui, tem um jogo contra o Fluminense, que vai ser na Arena, porque o primeiro turno foi fora, então o segundo turno é em Belo Horizonte, e vai ter que enfrentar o Flamengo no Maracanã. Então, o cenário do Galo contra os cariocas. E agora são 2 jogos em casa, né, Álvaro? Você falou aí do Botafogo. Se o Galo ganha do Botafogo, vai ter mais uma semana livre depois para pegar o Cuiabá. Cuiabá que tá ali perto do Galo na tabela, né? O Cuiabá que agora até que tá vivendo um momento ruim, mas vinha até surpreendendo muito no campeonato. Então é Botafogo e Cuiabá. São 2 jogos em casa na Arena. Eu acho que é para afirmar de uma vez por todas isso que você falou aí, né? Para que essa sinergia, torcida e time em campo possa fazer com que o Atlético dê esse recado para todo o Brasil, né? Agora é a Arena MRV, já teve o primeiro jogo contra o Santos, mas ali foi estreia, jogo, pode falar, ali foi só estreia. Agora não. Para um jogo contra o Botafogo, vamos ver qual que é a expectativa de público, né? Há uma expectativa de no mínimo 35 mil. A diretoria do Galo está avaliando para ver se sobe para 40 ou se vai ficar nos 35 mil para esse jogo. Eles estão tendo cautela, Álvaro, para não passar o carro na frente dos bois, né? Para não dar um passo maior que a perna. Fez o primeiro jogo com 30 mil, agora 2 shows e agora vem mais um jogo. A gente sabe que se abrir estádio inteiro, enche, né, Álvaro? Todo mundo quer conhecer a Arena e muita gente não conseguiu ainda, porque aquele primeiro jogo foi muito difícil, né? Muito difícil comprar ingresso. E com certeza, contra o Botafogo, todos os ingressos que forem colocados à venda, o Atlético venderá. Essa pressão, para o Atlético fazer essa pressão no adversário, você acha que o adversário sente essa pressão ou o adversário consegue administrar isso com tranquilidade, ô Nath? Não, acho que sente sim a pressão, principalmente na Arena MRV, que já foi projetada para ser esse caldeirão, né? O torcedor mais próximo, a arquibancada mais próxima do campo, esses estádios mais acanhados, quando eles estão lotados, a torcida fazendo muito barulho, causa sim uma certa intimidação, assim como é o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, assim como é Vasco lá em São Januário, o Independência, quando está lotado também, o torcedor fica muito próximo ali do adversário. Então acho que sim. Agora, o Atlético tem que o torcedor do Atlético tem que também colaborar, fazer a sua parte para que vire esse caldeirão, né? Não tenho dúvidas, se forem vendidos 30 ou 35 ou 40 mil ingressos, vão ser esgotados, porque tem muita gente querendo ter essa experiência da Arena pela primeira vez. A Arena vai ter várias inaugurações, a gente pode falar assim, né, Cláudio? Agora é o primeiro jogo à noite, então uma experiência nova também, uma oportunidade para um outro tipo de torcedor poder acompanhar. Muita gente querendo estar lá pela primeira vez. O torcedor tem que fazer a parte dele, cantando, apoiando, pressionando, porque a casa em si, o mando de campo em si, só se torna um grande trunfo com 2 elementos principais. Um gramado de bastante qualidade, que é algo que a gente está curioso para saber, em especial depois desses shows, e, claro, o apoio da torcida. E o tratamento já começou, viu? Do gramado. Hoje pela manhã, inclusive, já está no site da Itatiaia a matéria do nosso colega Túlio Kaiser. Após shows, gramado da Arena MRV passa por tratamento. O perfil oficial da Arena MRV já postou hoje pela manhã. Na manhã de hoje, deu-se início ao tratamento de recuperação do gramado. O show não pode parar e estamos na preparação, nos preparando para o evento que a massa mais ama, os Jogos do Galo. Publicou o perfil oficial da Arena MRV. Então o show não pode parar, Damião. Agora é pro Jogo do Galo no fim de semana. Pelo menos dá uma pausa agora, pelo menos no show, com barulho lá, com a acústica, e que a torcida do Atlético deu show no próximo sábado contra o Botafogo. Olha, deixa eu te perguntar. Eu falei aqui que o time depende da torcida e que a torcida depende do time. Quem depende mais de quem para fazer a Arena MRV virar um caldeirão? Normalmente é a disposição do time em campo, né? A raça, a força, a vibração.
acaba contagiando o torcedor, né? Mas eu já vi também casos da torcida, o time tá meio para baixo, sentiu, tomou gol, a torcida vai e começa a cantar, começa a gritar e o time incendeia novamente. Eu acho que essa aí é um casamento que ocorre no estádio de futebol. Eu confesso a você, Damião e amigos, que foi assim que eu me apaixonei pelo jogo, né? Eu era muito pequenininho, eu ia com meu pai no estádio e eu gostava de ver aquela atmosfera, não entendia do jogo, né? Na verdade, atmosfera e picolé também, que era uma coisa que me atraía bastante. Mas é essa atmosfera, sabe? A torcida gritando, a festa que se fazia, que muita coisa já nem pode mais, né? Mas de qualquer forma, essa atmosfera que eu acho que é a moldura ali do jogo de futebol, que é sempre muito interessante. Essa questão que a Nath colocou, acho que faz muita diferença, porque é ali pertinho, é do lado, né? Então, o jogador, ele sente a energia, não é só o adversário. O jogador que está jogando diante da sua torcida, a cada carrinho, a cada bloqueio, a cada boa jogada, ele recebe o prêmio ali, né? Que é a torcida vibrando, falando o nome dele. Isso é muito legal, é um combustível a mais que o Atlético tem, até porque, né, curiosamente, o Atlético nessa temporada tem mais pontos ainda como visitante do que como mandante. Então, precisa reverter isso, precisa voltar a pontuar com frequência como mandante, e nada melhor do que a sua nova casa para isso. Esse detalhe aí, o Hulk falou, né? Da torcida perto ali, sentiu isso quando ele foi bater uma falta. O cara tá muito próximo, o cara, ele sente o torcedor passando a... O cara fala e o jogador ouve. O jogador ouve o que a pessoa tá falando ali. Não é só o barulho, aquele fervedor do estádio. Se o cara gritar com o jogador ali, o jogador ouve o que ele tá falando. Ele pode até fingir que não ouve. Se eu tô atrás do gol, eu ouço, é claro que o cara ouve também. A gente tá de fone ainda, né? A gente tá com fone, prestando atenção na jornada. A gente ouve o cara gritando e imagina o jogador ali, né? O lateral vai sofrer ali na arena, né? Lateral que começar a cruzar errado, hein, Ale? Esse aí vai ter que escutar. Cláudio, você falou aí das opções que tem o técnico Filipão para poder colocar no lugar do Hulk. Para você, joga quem? Olha, Álvaro, eu acho que o Filipão, ele... Tem dois detalhes aí. Não te joguei muito no fogo, não. Não, é pelo seguinte, tem duas situações aí. Uma que o Filipão, se você colocar os três jogadores, Allan Kardec, Vargas e Zaratio, dos três, quem que ele escala mais? O Zaratio. Isso aí é claro. Agora, é uma posição diferente, né? Ele vai ter que mexer no Paulinho para colocar o Zaratio. Então, não tenho certeza que ele vai fazer isso. Eu tava projetando, não descartei essa possibilidade, porque Vargas e Allan Kardec estão entrando muito pouco com o Filipão, né? Se a gente for lembrar aqui, há muito tempo não são titulares, né? O Allan Kardec foi titular num jogo faz um tempo já, né? Ele entrou, ficou até o intervalo, naquela época ali que o Galo, a torcida começou a fazer pressão, o time não fazia gol, põe o Kardec lá junto com o Hulk. Ele colocou, mas depois não colocou mais. O Vargas com ele tá jogando muito pouco. Então eu acho que se for ou é Zaratio ou Allan Kardec, se ele parecer com o Vargas, vai ser uma grande surpresa. Vai ser uma grande surpresa para todo mundo. Não acho que pode se descartar o Vargas completamente. Se o cara tá aqui, tá no elenco, eu acho que tem mais é que jogar, né, Álvaro? Mas, para mim, seria uma grande surpresa se for o Vargas. Para você, o Ale? Eu acho que não é muito a cara do Filipão. Aí nós estamos pensando com a cabeça do homem, né? De fazer muita improvisação, mudar, mexer mais do que uma posição, por exemplo. Então, na cabeça dele, sai um volante, entra um volante. Sai o centroavante, entra o centroavante. Então, não acredito e até acho que não seria ideal ele mexer no Paulinho, que tem se tornado, talvez, aí o jogador mais decisivo do time. Então, deixa o Paulinho onde ele tá, que ele tá bem. Vai deslocar o cara que tá sentindo a vontade, que tem sido decisivo. Então, eu não mexeria no Paulinho, sinceramente. Deixa o Paulinho onde ele tá tendo um bom comportamento. Com a cabeça do Filipão, ele normalmente troca o cara da mesma posição. Ele não é muito de fazer improviso, não. Agora, sincero e honestamente, depois de tudo que eu vi... E quem seria esse cara da mesma posição? Isso que eu vou falar. Depois de tudo que eu vi do Vargas, se ele tem qualquer um outro cara, e o Vargas eu vou no qualquer outro. E o Kardec, a gente já viu ele jogar bem. Não foi no Galo. No Galo, muito pouco. Mas já viu ele jogar bem. Tanto que a gente ficava, quando que volta o Kardec? Quando que volta o Kardec? Voltou o Kardec e continuou sem jogar. Ele continuou sem jogar. Então, eu iria de Kardec. Acho que ele também. Vamos ver. Pra você, ô Fiuza. Pois é, Álvaro, a gente tem que... Existem duas possibilidades, né?
Aqui eu, enquanto comentarista, acho que talvez pudesse ser até, inclusive, um fato novo para o time e a cabeça do Filipão. Como o Ale disse, eu concordo muito, ele é um técnico muito pragmático. Geralmente troca ali jogadores com a mesma posição e não deve querer mexer na estrutura toda do time, em especial do setor ofensivo, que começou a funcionar melhor nas últimas semanas. Então, acho que a opção mais óbvia seja o Allan Kardec. Por mais que o Kardec não se assemelhe tanto ao Hulk em características. Quem se assemelha mais ao Hulk talvez seja o próprio Vargas, que é um cara que se movimenta mais, que pode sair da área, pode ajudar na construção do jogo. O Kardec é mais referência dentro da área. E aí você precisa que o Paulinho, que o Pavon, que o próprio Pedrinho, que tem atuado enquanto um armador, façam com que a bola chegue até ele. Tem uma coisa na presença do Kardec que eu tenho muita curiosidade de ver se vai funcionar ou não, é o fato de que com o Hulk, o Paulinho tem aparecido mais dentro da área e o Hulk ultimamente tem sido muito mais um garçom. O Kardec não tem perfil de dar assistências. O Kardec é assistido. Então, talvez o Paulinho não viveria um momento tão presente dentro da área, centralizando, fazendo a diagonal, para poder chegar mais à linha de fundo, fazer mais jogadas como ponta para cruzar para o Kardec. Então, mesmo o Paulinho não sendo deslocado de posição, ele teria uma função um pouco diferente dentro do campo com a presença do Kardec. Não vai ser aquela dupla que se movimenta o tempo todo, como é o caso dele e do Hulk. Eu ainda acho que era uma ótima oportunidade para o Filipão voltar com o Zarate no time e fazer um ataque mais móvel, com mais velocidade, centralizando o Paulinho, abrindo o Zarate por um dos lados. Até porque depois vai ser um quebra-cabeça, né, Cláudio? Pedrinho, Zarate, o Hulk, Paulinho, todo mundo tem muita qualidade para estar nesse time. Tem um Pavon aí que pode dançar, né? Talvez o que esteja menos correspondendo no momento seja o Pavon. E aí o Pavon pode rodar, o Paulinho fica na esquerda, o Hulk centralizado, o Zarate na direita e o Pedrinho mantém-se como um armador ali no meio campo com os dois volantes que ele não quer mexer, não costuma mexer. Acho que a tendência seja essa. E aí nessa formação, você ganha pelo menos um ponta no banco de reservas, né? Que é algo que ele não tem hoje. Hoje, quando o Paulinho ou o Pavon estão cansados, ou quando o jogo do Atlético está precisando de um cara com velocidade, descansado para incendiar o jogo, ele não tem. Se ele tiver o Zarate entre os titulares, ele pode ter o Pavon no banco por um segundo tempo. Que também pode ser uma alternativa legal. Mas para esse jogo contra o Botafogo, eu não descartaria centralizar o Paulinho, mas acho que ele vai com o Kardec. E você, Álvaro? Eu voltaria com o Zarate. Eu sei que a Nath queria colocar o Zarate no meio, tirar um volante lá, mas o Filipão não é muito atento. Porque eu sou um pouco ousada demais. Eu não sou do time dos volantes, sabe? Eu gosto de atacantes. Você tem 3 atacantes, que é o Paulinho, o Hulk e o Pavon. São os 3 que jogam e que jogaram, por exemplo, na vitória contra o Santos. Ele perde um atacante, ele perde o Hulk. Mas, por outro lado, o Zarate, que não vinha jogando, está à disposição. O Zarate tem qualidade no passe, o Zarate pode ficar mais próximo do Paulinho, o Zarate pode até tentar cumprir um pouco daquilo que o Hulk faz. Não que ele tenha a qualidade do Hulk no passe do Hulk, mas a gente lembra do primeiro gol do Paulinho, por exemplo, o passe que o Hulk dá pra ele de letra e deixa o cara de frente pro gol, sabe? Eu acho que o Zarate é um pouco mais próximo do Paulinho, ele pode suprir isso aí. Não sei se ele não vai voltar com o Zarate, se ele vai deixar o Zarate no banco e colocar um Vargas no lugar do Hulk, colocar um atacante ou um Allan Kardec. Ele pode colocar o Kardec e o Zarate. Coloca o Kardec no lugar do Hulk e o Zarate no lugar do Pavon. Pode também. Pode colocar os dois. Aí tem que mexer. Eu não sei se ele mexe tanto assim, né? Porque eu acho que a grande questão de você só colocar o Kardec no lugar do Hulk seja você perder movimentação no setor ofensivo. Você ganha por um lado, porque você ganha presença de área, né? E o Kardec é muito bom nisso, se posicionar entre os zagueiros. E tem uma coisa que é importante, né? Porque os zagueiros do Botafogo são muito altos, muito físicos. Então não adianta você colocar qualquer jogador ali dentro da área, porque vai ficar encaixotado no meio do Adrielson ali, do outro zagueiro. Então o Kardec tem essa vantagem, você ganha nesse ponto, mas você perde em mobilidade. Então, para o Paulinho ter alguém semelhante ao Hulk para movimentar e para dialogar, talvez a presença do Zarate fosse de fato importante. Eu falei do Vanderlei Paiva, campeão em 71 aqui, estou recebendo uma mensagem do meu amigo Gaspar, falando de ex-jogadores do Atlético. O Gaspar é ex-goleiro, ele e o Baiano. Damião, nós estávamos lá em Abricampos, passamos por Abricampos, manda um abraço pro povo aí, lá de Manhumirim,
fazendo trabalho para poder descobrir atletas, avaliação de atletas para o Clube Atlético Mineiro. É isso aí, buscar essas crianças no interior, viu, Gaspar? Você, o Baiano, os outros que fazem esse trabalho, dá oportunidade para as crianças no interior, não só do interior, da capital também, mas no interior o cara sonha e ele não consegue nem chegar num teste na capital. Ele não consegue nem vir a um teste na capital, até pelas dificuldades, né, que na maioria das vezes a família tem. Então esse trabalho de ir lá para ver essas crianças, esses jovens, é muito legal. Parabéns aos dois, um abraço e vem tranquilo na estrada aí, ó. Damião, vai acontecer o 11º encontro, fala aí. 11º encontro presencial dos ex-atletas e ex-funcionários do Atlético. Vai acontecer dia 16 agora, sábado, a partir das 10 horas na Vila Olímpica. E você é nosso convidado. Obrigado, Gaspar. Vou lá sim. Eu adoro a Vila Olímpica, tenho muitos amigos ali. São 6 horas com mais 1 minuto. Ô, Cláudio Rezende, como é que fica a programação do Atlético? Neste final de semana não trabalhou, não teve treino, né? Hoje não teve. Ontem de manhã liberou a turma, hoje não teve. A partir de amanhã, cedo, já tem reapresentação do time na Cidade do Galo. O Felipão normalmente está treinando cedo, pela manhã. Então ele deve confirmar aí a semana de treinos pela manhã e até sexta, né, para jogar no sábado contra o Botafogo. Em alguns jogos, o Felipão vem fazendo concentração em Belo Horizonte. Vamos ver como que ele vai fazer para essa, porque também é o seguinte, né, o jogo é sábado à noite. Então, se o cara vai sexta-feira à noite, tem que dormir, fica o dia inteirinho lá na Cidade do Galo. Então vamos ver qual que vai ser a ideia em alguns jogos mais decisivos. O Felipão, e naquele momento que ele não estava ganhando também, ele vinha fazendo a chamada concentração, que praticamente terminou no Atlético desde o Sampaoli. De 2020 para cá, muito pouca concentração. Aquela história do cara ir dormir na Cidade do Galo de um dia para o outro. O cara se apresenta ali na hora do almoço, do dia do jogo, e almoça, obrigatório o almoço, e a sequência a turma fica por lá. E aguardando aí o Paulinho para definir o time. Essa semana pode ser que o Igor Rabelo também seja liberado. Estamos aguardando aí como que vai ser essa ideia do Igor Rabelo na semana e se, quando for liberado, se vai poder disputar a posição ou não na defesa ali com o Lemos e com o Bruno Fux, já que o Gemerson está suspenso. Mas o Galo tem semana tranquila aí, Álvaro, para montar o time para esse duelo pesado, difícil contra um Botafogo que perde muito pouco no campeonato. Obrigado, Cláudio. A gente vai pro intervalo e volta já já. Então, continuando aí com as informações do Galão da Massa, pessoal, Felipão comanda as atividades do elenco já pensando na partida contra o líder do Brasileirão, na Arena MRV. A bola vai rolar no dia 16 de setembro, às 21 horas. O Galo não tem o costume de ter 2 sessões de treinamento. Geralmente, o elenco treina apenas pela manhã ou à tarde na Cidade do Galo. O time terá atividade nos 2 períodos, às 10 horas e às 16, desde o retorno do período de folga. Zaratio, se recuperando de lesão na coxa, participou das atividades com o grupo. Igor Rabelo, em fase final de recuperação de lesão, fez corridas no campo. Já a escalação do Galo diante do Botafogo, o Atlético não terá o zagueiro Gemerson e o atacante Hulk. Os dois cumprem suspensão automática após receberem o 3º cartão amarelo e desfalcam a equipe. Em compensação, o Galo tem o retorno importante contra o líder do Brasileiro, o volante Batalha, Maurício Lemos, voltam ao time após cumprir suspensão no empate por 1-1 contra o Furacão. Felipão também já tem retorno confirmado do meia Iorra, recuperado de lesão. Igor Gomes com entorse no tornozelo. O Zaratio e o Igor Rabelo também devem ficar e reforçar a equipe diante do Botafogo na Arena MRV. E são as maiores deficiências do Galo. Veja a análise do Breno Galante. De olho nos números do Atlético, o jornalista Breno Galante, dando crédito, levantou alguns pontos do time de Felipão que precisam ser aprimorados. Durante o programa O Tempo Esporte da FM, O Tempo 91, Galante chamou a atenção especialmente para a estatística do ataque do Atlético. Abre aspas aí, o Atlético chuta muito pouco fora da área. Fez apenas 3 gols de fora da área. O Atlético tem uma média de 13,9 finalizações por jogo. No gol, 4,9 e média de gols, 1,1. Ou seja, ele até que chuta muito, mas não está acertando muito gol. Fecha aspas. Comentou o Breno Galante. Até agora na temporada, o Alvinegro realizou 50 partidas, marcou 65 gols, sendo que mais da metade dos tentos foram anotados por Hulk, 22 gols, e Paulinho, que tem 19 gols. Desde quando chegou ao Atlético, o técnico Felipão tem demonstrado interesse em fortalecer sua defesa. No entanto, Breno Galante cobrou do treinador atenção para o aproveitamento no ataque. Abre aspas aí.
Estou nessa expectativa para ver se o Felipão está de olho nesses números e vai tentar ajustar isso, porque com certeza melhora e muito o desempenho do ataque do Atlético. Chutinho de fora da área, finalizou. Liberado do departamento médico do Atlético, Meia Iorra voltou a ficar à disposição do técnico Felipão. Sem atuar desde o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras, o meio-campista pode estrear na Arena MRV no duelo diante do Botafogo. No entanto, algumas atuações do jogador são questionadas por parte da torcida, pessoal. Abre aspas aí, palavras do Breno Galante. Existe uma exigência do torcedor do Atlético muito grande para essa posição, até porque é uma peça que o Atlético tem uma carência muito grande. Então, se o jogador não tem uma regularidade, não faz 1, 2 ou 3 jogos muito bons, aí a coisa pega e a cobrança vem. Fecha aspas. Analisou o Breno Galante durante o programa Tempo Esportes. Iorra se recuperou de uma lesão no adutor da coxa direita, sofrida na partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, que terminou com a eliminação do Atlético na Libertadores no início de agosto. O meia ficou quase um mês na fisioterapia do clube, passou pelo período de transição física e foi liberado pelo departamento médico. Abre aspas novamente, palavras do Breno Galante, questão da lesão, ele dá uma atrapalhada. O Felipão chega 2 primeiros jogos e o Iorra é titular, ou seja, o Felipão entende que ele tem uma boa característica para ajudar o time. Aí ele fica 6 jogos fora, volta contra o Palmeiras no Mineirão, entra segundo tempo. No outro jogo em São Paulo, ele é titular de novo. Aí contra o Palmeiras lá em São Paulo, pela Libertadores, é titular de novo. Aí se lesiona de novo. Ponderou o treino do Atlético. Igor Rabelo também, outra novidade, faz trabalho físico em campo. Atividade comandada por Felipão, priorizou a parte técnica com bola para todos os atletas. O zagueiro Igor Rabelo também evoluiu em recuperação, mas continua sob cuidados do departamento médico do Atlético. O defensor também se recupera de lesão na região posterior da coxa direita, fez trabalho físico em um dos campos do CT. Por outro lado, o meio-campista Alan Franco e Igor Gomes fizeram atividade com a fisioterapia do Galo. O equatoriano trata de uma entorse no joelho direito, enquanto o meio-atacante sofreu entorse no tornozelo direito. O Atlético já começa a olhar para a temporada 2024. Alguns nomes devem chegar e outros devem sair. O nome que agrada muito a diretoria do Galo é o de Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador tem contrato com os cariocas até o final do ano, mas ainda não foi chamado para conversar. Desde esse imbróglio, Rodrigo Caetano começou a acompanhar de perto a situação. Bruno Henrique ganha na casa de 1 milhão por mês no Flamengo e está descontente com a forma que os dirigentes Marco Braz e Rodolfo Landim vêm tocando a negociação. Além do Galo, Corinthians, Grêmio, São Paulo querem o atleta. O Olympiacos também está na parada. Por todos esses motivos, o diretor alvinegro tomou uma decisão nas últimas horas. O Galo sondou as exigências do atacante Bruno Henrique, mas valores estão fora da realidade do alvinegro. A informação foi divulgada primeiramente pela equipe de reportagem do Fala Galo, dando crédito. Quem não gostou muito da notícia foram os torcedores do Flamengo, do alvinegro, que gostariam de ter o camisa 27 do Flamengo na equipe, e deram dicas de como Rodrigo Caetano trazer o jogador. Então é isso aí, galera, informações do Galão da Massa. Se inscreva no canal aí, curte o vídeo e é Galo. Espero que este vídeo tenha sido útil. Inscreva-se no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Tchau, tchau!